Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, eu vou trazer uma informação importante para você. Eu vou trazer dados, números, vou falar de dinheiro para você. Isso. Mas só que se você assistir até o final, tem uma grande possibilidade de você sair do final desse vídeo com vergonha de ser brasileiro. Quer saber o que eu vou falar? Quer saber sobre o que eu vou denunciar e esclarecer para vocês? Então fica até no final do vídeo, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar das informações, mas não vai gostar do que vai ouvir, tá bom? Vamos lá. Antes de mais nada, eu te peço ajuda para compartilhar os vídeos do canal, para se inscrever aqui, para ajudar o canal a crescer. Se você não me conhece, meu nome é Sandro Gonçalves, sou embaixador nacional do direito dos aposentados, pensionistas, idosos e pessoas com deficiência. Eu luto por essas pessoas. E nesse vídeo que eu vou falar tem tudo a ver com isso. Então, assiste até o final aí para você entender, tá bom? Vamos lá, pessoal. Olha, eu quero trazer um esclarecimento para vocês. Muitas e muitas pessoas estão deixando nos comentários do vídeo, estão mandando no e-mail, perguntando e falando, pedindo para mim falar sobre a questão do Vale Transporte, tá? Para as pessoas de 60 até 65 anos. Por quê? Porque aconteceu em São Paulo e com certeza o que acontece em São Paulo é reflexo para o resto do país. Outras capitais, outras cidades do país e outras cidades de São Paulo vão copiar o que foi feito, sim. E isso vai servir como parâmetro, vai servir como base para o resto do país. Então, se você acha que isso é um assunto só para São Paulo, você está enganado. Fica aí que isso aí vai interferir na sua vida e vai mostrar para você um pouco mais do Brasil que você vive, mas analisado de forma concreta, analisado de forma de alguém que vive nesse meio, que conhece o judiciário, que está conhecendo agora o mundo político, tá bom? Então, entenda. Olha só, é o seguinte, o Estatuto do Idoso prevê que é idoso a pessoa a partir de 60 anos. Até aí tudo bem. Só que ele dá gratuidade de justiça, de transporte para quem tem mais de 65. Então, está previsto em lei federal. Mas para pessoa entre 60 anos e 65 anos, o próprio Estatuto do Idoso fala, olha, esses aqui deixa a lei local definir se a gente vai dar ou não gratuidade para eles. O que implica a retirada da gratuidade? O Bruno Covas, prefeito de São Paulo, fez isso. Ele retirou a gratuidade dessas pessoas. Já tinham a lei, já tinham a gratuidade, ele retirou a gratuidade dessas pessoas. O que isso implica? Implica na retirada de outros direitos. Presta atenção. A própria Constituição prevê o direito à saúde, certo? Se o idoso não tiver o direito, a condição de pegar um transporte de forma gratuita, como que ele vai fazer o tratamento médico dele? Não tem como, né? Então, quando você tira a gratuidade, você tira direito à saúde desse idoso. Ele tem que ter condições de pegar um transporte e fazer os seus afazeres e, por exemplo, comprar alimentação. Se ele não tem o direito à gratuidade, muitos idosos não têm condição de dirigir um carro, talvez por problema de vista, talvez até por questões psicológicas, ele não consegue dirigir mais um carro. Então, em vez de ficar dependendo, porque nem todo pobre tem dinheiro para pagar motorista, pelo contrário, nenhum pobre tem direito para pagar motorista. Ele precisa do transporte público. Então, ele precisa disso para comprar alimentação, ele precisa para trabalhar. Hoje, tem uma luta muito grande para que o idoso ele se reinsira no mercado de trabalho. Pessoa hoje, a partir de 50 anos, é menos de 10% que consegue um emprego. Então tem uma luta muito grande. Mas o que adianta ele conseguir um emprego se ele não pode nem ir trabalhar? É fato. Eu recebi aqui um vídeo de uma corretora de imóveis que, durante essa pandemia, as vendas já caíram drasticamente, mas com o corte da gratuidade, ela não tem condições de ir trabalhar, de ir exercer o seu labor. Então, está fora do mercado. Então, quando você retira direitos, você retira com toda certeza, quando você retira o direito de transporte, você retira com toda certeza outros direitos dali provenientes. Mas tudo bem, o que aconteceu? O Bruno Covas retirou esse direito de transporte, aumentou o seu próprio salário em 47%, o Sindinap, que é um sindicato lá de São Paulo, entrou com uma ação na justiça pedindo liminar para que fosse impedido essa retirada de direitos, ganhou a liminar, mas o Tribunal de Justiça veio e cassou a liminar e deu a decisão em favor do Bruno Covas.
O que eu vou fazer com você? Eu vou ler um trecho aqui da decisão, vou fazer a leitura aqui com você, mas eu quero falar para você o seguinte. Baseou-se o seguinte, a decisão. O presidente do Tribunal de Justiça falou que seria um gasto de 338 milhões de reais e que não é justo só toda a sociedade arcar para que alguns poucos tenham esse benefício. Tá, vou falar uma coisa para você. Não, primeiro eu vou ler, depois eu volto para comentar isso aqui, tá? Fica no vídeo até o final que eu vou te explicar. No entendimento do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, a manutenção da gratuidade terá impactos de até 338 milhões nos cofres públicos. Vejam o que ele declarou no voto. Não é ocioso mencionar que, ao preservar a isenção de pagamento de transporte para usuários com idade entre 60 e 64 anos, por força da suspensão da eficácia da lei municipal aqui, né? A decisão liminar pode acarretar sensíveis prejuízos à população, uma vez que o gasto público com referido benefício, somente para a indicada faixa etária em 2021, está estimado pelo ente público em valor situado entre 219 e 338 milhões ao ano, montante significativo e que poderia ser utilizado em outras áreas. E o custo do específico benefício, como ocorre em qualquer subsídio, ao fim e ao cabo, deve ser assumido por toda a sociedade. Então, pessoal, vocês conseguiram ver aí da leitura que esse presidente do Tribunal de Justiça falou que são de 200 a 338 milhões de gastos que o município de São Paulo vai ter. E que parte da sociedade não pode arcar com esse número, ou seja, tem que ser distribuído por toda a sociedade e que ele justifica, sim, a retirada do direito de transporte. Primeira coisa que eu quero lembrar para vocês, estamos durante um período de pandemia, onde o idoso está morrendo, onde o idoso, em sua grande maioria, ganha um salário mínimo. Que quem ganha muito não pega transporte público, tem seu carro próprio, tem motorista particular, mas o idoso, o aposentado brasileiro que precisa do transporte público, esse é pobre. Pode ter certeza que esse é pobre. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Como é que nós estamos representados? Por um magistrado, tá? Qual salário será desse magistrado? Será que ele ganha menos de 50 mil por mês com todos os penduricários, auxílio terno, salário? Não. Pode ter certeza que ele ganha mais que isso. Então quem faz a justiça hoje não é do povo. Quem faz a justiça hoje não tem nem noção do que é a vida do pobre no Brasil. Mas é assim que está funcionando. E sabe como que isso pode mudar? Com muita luta, com muita batalha. Mudar o país vai ser uma luta quase impossível, mas o quase faz toda a diferença. Então, quem aplica a justiça são pessoas que não conhecem a vida do pobre. E sabe o que isso implica na prática? O pobre nunca vai ter justiça, ele sempre vai ser prejudicado. Mas o que eu estou fazendo aqui é mostrar para vocês que isso é real, que isso acontece na vida real. Agora eu vou trazer uma outra matéria aqui, uma matéria da CNN. O Bruno Covas, ao mesmo passo que ele foi reeleito, retirou o direito de vale-transporte dos aposentados, pensionistas, dos idosos, ele aumentou seu próprio salário em 47%. Só que o impacto desse aumento de salário do Bruno Covas é de 500 milhões. Então deixa eu te explicar. A retirada que ele conseguiu na justiça ali do direito dos idosos é de 338 milhões. O aumento do seu próprio salário, que aconteceu de forma descarada, foi de 500 milhões. Ou seja, muito mais caro aumentar o salário dele do que manter o transporte público. Agora vem a segunda questão. Quem aplica a justiça não tem nem noção de como é a vida do pobre. E quem faz a lei para aplicar a justiça, que são os políticos, também não tem essa noção. São maus. Têm mau caráter. São pessoas ruins. São pessoas que não estão nem aí com o pobre. São pessoas que não estão nem aí para a sua existência. Eu vou ler o trecho da matéria aqui. Esse vídeo vai passar um pouco, mas eu vou ler o trecho da matéria aqui e volto para fazer um comentário. Amigos, olhem só a incoerência. Eu vou ler para vocês um artigo aqui publicado na CNN. Dá uma olhadinha aqui. Aumento de salário de Covas pode ter impacto de 500 milhões, diz economista.
Em entrevista à CNN, nesta quinta-feira, 24, o economista Gil Castelo Branco, fundador da Associação das Contas Abertas, classificou o aumento salarial do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, sancionado hoje, como afronta e assinte a todos os brasileiros. O impacto pode chegar a 500 milhões, estima Castelo Branco. Esse aumento, ao meu ver, é uma afronta, é um assinte a todos os brasileiros. 68 milhões de brasileiros, por exemplo, que já não sabem como vão viver a partir da próxima semana sem auxílio emergencial ou mesmo os 14 milhões de brasileiros que estão desempregados, disse Castelo Branco. Então, pessoal, como vocês podem entender, 500 milhões, que é o acréscimo do salário do Bruno Covas. É altíssimo. E o que a gente pode fazer para mudar? A gente tem que fazer alguma coisa. Primeiro, a gente já está contactando também com algumas entidades para ver se ainda cabe recurso dessa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Segunda coisa, se essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que previu um aumento de gasto de 338 milhões, achou extorquivo, cabe uma ação contra o aumento de salário do Bruno Covas. E cabe às instituições de São Paulo entrar. Eu vou contactar algumas, se eles não quiserem, é porque não querem ajudar o povo brasileiro. Mas cabe uma ação agora contra a decisão que aumentou o salário do Bruno Covas. A justificativa não foi o aumento de salário? Retira o aumento do gasto público? Então por que não entrar com ação contra o aumento de salário do Bruno Covas? É o primeiro passo. Segundo passo, tem que ser federalizado. Hoje, esse direito aí que está previsto no Estatuto do Idoso, ele já trata como idoso a pessoa a partir de 60 anos. Não tem que ser a legislação local que escolhe, não. E por isso eu redigi um texto de lei que já está na mão do Ricardo Silva para a gente correr atrás e brigar. Eu estou fazendo a minha parte. E você que vem aqui no canal reclamar, está fazendo o quê? Está ajudando, está compartilhando, está disseminando essas informações e está ficando indignado com tudo isso que está acontecendo? Não. Então você está errado e você é culpado pelo Brasil que você vive hoje. Entenda uma coisa. Entenda. Se você não se levantar contra essas arbitrariedades, você vai viver no país que eles te derem. Olha só, cada ação tem uma reação. Sindicatos de São Paulo, vocês vão entrar com ação contra o aumento de salário do Bruno Covas. Se aumentar 338 milhões, ou seja, se aumentar não, gera um gasto que existia. Retirando isso, a justiça entendeu que toda a sociedade tem que responder. Agora, por que nós temos que responder com um aumento de salário de prefeitos, prefeito, vice-prefeito e secretários, que vai gerar um custo de 500 milhões? Tomem vergonha, vocês têm o poder de entrar com essa ação. Eu não tenho, mas vocês têm. Então eu estou deixando aqui a dica. E se precisar de ajuda para redigir isso aí, eu estou aqui à disposição. Mas o nosso intuito é fazer um Brasil melhor, é criar um Brasil melhor para todos. Obrigado para quem ficou até o final desse vídeo, meus parabéns, juntos somos mais fortes. E no finalzinho, se você ficou aí até o final, eu te peço para que escreva aí, você concorda com isso? Ou você quer um país diferente? Tá bom? Abraço e fiquem com Deus.